Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Túlio. Estou aqui mais uma vez trazendo um vídeo para vocês sobre um tema interessante ligado à doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre a vida e obra de Alexandre José de Melo Moraes. Se vocês se lembrarem, na semana passada eu gravei um vídeo sobre a fundação do Centro Espírita Melo Moraes, que deu origem à Casa Transitória Fabiano de Cristo. E falamos lá muito sobre, falamos um pouco, não muito, um pouco sobre Alexandre José de Melo Moraes, que nós vamos chamar Melo Moraes daqui para frente nessa apresentação, que é o mentor espiritual do Centro Espírita Melo Moraes, que recebe o mesmo nome, né? Então hoje o que nós fizemos foi trazer para vocês um pouco mais de informações sobre a vida dele, a vida e a obra dele, que não é muito conhecida mesmo no meio espírita, tá? Então, sem mais delongas, vamos passar para a nossa apresentação, tá bom, gente? Vamos lá. Então aqui está a foto dele, Alexandre José de Melo Moraes, né, como eu já falei, né? Muitos dos fatos que estão aqui foram baseados na biografia feita pelo historiador senador Pedro Paulino da Fonseca, que foram publicadas na revista de março e abril do Reformador de 1951. Então, praticamente tudo que está aqui está lá nessas edições de março e abril de 1951. Tá? Bom, por que falar sobre a vida e obra do Alexandre José de Melo Moraes? Os motivos são muitos, né? Porque além dos fatos marcantes que esse nobre homem, como historiador, que viveu, né? Como historiador, médico, jornalista, político e espírita, né? No início do século XIX, né? Melhor, no final do século XIX, né? Ele foi um exemplo a ser seguido por todos nós. E mesmo após o seu desencarne, ele passou a ser o mentor, como eu já comentei, do Centro Espírita Melo Moraes, o guia e orientador, que foi fundado, né, no dia 14 de julho de 1922. Né? E lá no mundo espiritual continuou a trabalhar pela divulgação da doutrina espírita e pela ajuda aos seus semelhantes, né, amparando as outras pessoas e dando inclusive receitas médicas através de vários médiums, entre eles Paulo do Amaral, que foi o fundador lá do Centro Espírita Melo Moraes, né? E também deu origem como pedra fundamental à Casa Transitória Fabiano de Cristo, que nós conhecemos hoje, né? Então esses são os motivos que a gente resolveu falar do senhor Alexandre José de Melo Moraes. Um breve perfil biográfico dele, né? Então ele foi um ilustrado historiador, inicialmente conhecido historiador, né, brasileiro, nasceu no dia 23 de julho de 1816, na cidade de Alagoas, antiga capital da província de mesmo nome, né, em uma das casas da Rua Matriz lá do sul, quase a chegar na Rua do Carmo, tendo como os pais, né, o capitão Mor Alexandre José de Melo e a dona Ana Barbosa de Araújo Moraes, de onde recebeu o nome Melo Moraes, né? Ele é um dos alagoanos, se não um dos brasileiros que mais honraram a pátria, né? Isso está lá no Reformador que eu comentei com vocês. O Melo Moraes, como nós falaremos de agora em diante, né? Ficou órfão muito cedo, aos 11 anos de idade. Aliás, como muitos desses luminares da doutrina espírita que nós já comentamos aqui, Alta de Souza, Casimiro de Abreu também. E ele passou a ser cuidado pelos seus tios, que eram os reverendos frade José de Santa Teresa, que era carmelita, e o frei Francisco do Senhor do Bonfim, que era franciscano, na província da Bahia, né? Para depois ele veio a cursar o curso de Humanidade, se matriculou mais tarde na Escola de Medicina e se formou como médico doutor no ano de aí tá errado, tá, gente? 1840, tá? Tem um erro aí de grafia aí.
no ano de 1840, tá bom? Bom, logo nos primeiros anos manifestara o jovem estudante muita aplicação e gosto pelos estudos, dando provas de muito talento e amor pelas letras. Aos 17 anos, olha bem, 17 anos, já lecionava, dava aulas de retórica, geografia e outros cursos preparatórios em 2 colégios da cidade, dirigidos por padres, né? Afinal ele tinha sido criado lá num colégio de padres, sempre procurando relacionar-se com os homens esclarecidos da Bahia na ampliação dos seus conhecimentos. Depois de já graduado médico, doutor, e já casado com a senhora Maria Alexandrina de Melo Moraes, ele regressou para Alagoas, né, na província que ele tanto amava, e chegou na praia, no local do seu berço, na majestosa Manguaba, ao desembarcar depois de 12 anos de ausência no cais denominado de Mestre Francisco, com seu coração cheio de prazer por voltar, né, por pisar novamente a terra do seu nascimento. Então aí ele se ajoelha e beija o solo. Motivos muito fortes dominaram-lhe os desejos de ali permanecer por longo tempo, mas logo teve que regressar para a Bahia, onde constituiu residência, né? E lá nasceram seus 3 filhos, Alexandrina Maria, Norberta Maria e Alexandre José e Clarinda Maria, 4 filhos, perdão, né? Ele tem um perfil, como eu falei, de historiador, que a gente vai falar um pouco mais à frente dele também, mas inicialmente ele começou a atuar como jornalista e político. Em 1843, começou a manifestar propensão pela imprensa, estreando no jornalismo para divulgar ideias que alimentava, tomando em seguida para a parte ativa na redação do Correio Mercantil, em cujas colunas defendeu como político filiado ao Partido Conservador, por isso que aí a gente fala jornalista e político, né? A causa dos amigos implicados na Revolução de 1814 nas Alagoas. Tentame que continuou ainda no ano seguinte, mas no mercantil criado ali na Bahia para tal fim por conta própria. Desde então a política, a religião, a medicina e as ciências físicas e naturais eram diariamente discutidas por ele em seu jornal. Então vocês entenderam, né? Ele começou a trabalhar no Correio Mercantil, né? Se filiou a um partido político, o Partido Conservador, que defendia aí os amigos que tinham sido implicados numa revolução de 1814 lá nas Alagoas, mas depois ele fundou um jornal chamado Mercantil, e através desse jornal ele continuou divulgando suas ideias, né? Como nós vemos aí, ele também foi deputado geral de 1869 a 1872 na Câmara dos Deputados, que na época era chamada de Parlamento Temporário. O perfil dele como médico também é muito importante, né? Lá pelo ano de 1847, apresenta-se ali na Bahia, né, o cirurgião português João Vicente Martins, espalhando os princípios da homeopatia. E o Dr. Melo Moraes sai-lhe ao encontro, combatendo, né, a propaganda com tenacidade e prudência. Porque ele não aceitou de pronto essa ideia da homeopatia, ele era médico alopata, né? Mas ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele acompanhava e investigava os resultados práticos, né? Até que no final ele ficou convencido dos efeitos da homeopatia, né? Através dos fatos, né? E abraçou então a doutrina de Hahnemann, que é o pai da homeopatia, com sinceridade se tornou adepto fervoroso e convencido. Foi aí que ele fundou então o chamado Médico do Povo, né? Que foi redigido, né, junto com o senhor Vicente Martins, no qual ele escreveu por mais de 2 anos, né, nesse jornal, né, sobre a medicina, apresentando então ao público os resultados práticos obtidos na sua clínica, né, até que mudando de residência para a corte, né, no caso Rio de Janeiro, em 1852, início de 53,
ele suspendeu essa publicação por um breve período, assim, para reiniciar novamente em 1864, que surgiu com o nome de Brasil Histórico, né? Então, vocês entenderam, ele primeiro fundou um periódico, vamos dizer assim, chamado Médico do Povo, junto com Vicente Martins, e ali escreveu por vários anos, 2, 3 anos. Né? Depois ele interrompeu por um período, quando ele mudou da Bahia para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro ele reiniciou essa publicação com outro título, chamado Brasil Histórico, né? Vicente Martins, que era esse amigo dele, né, que o ajudou a fundar esse periódico, estando no Rio de Janeiro antes da partida para a Europa, onde ele iria tomar maiores conhecimentos dos novos avanços da homeopatia, ele foi então na Bahia buscar o Dr. Melo Moraes para substituí-lo na propaganda pela imprensa e no consultório, entregando-lhe ainda a presidência do Instituto Homeopático do Brasil em substituição ao Dr. Bento Muret, o seu fundador. Então esse foi, digamos assim, o motivo, né, que o levou a mudar-se da Bahia para o Rio de Janeiro, né? Aqui alguns textos escritos por ele mesmo, né? Que ele fala o seguinte, né? Um longo armistício fez com que nós descuidássemos do inimigo, porque supunhamos que diante das verdades que os fatos têm demonstrado não seria mais necessário combatê-lo de frente. Porém, agora que traiçoeiro lançou mão de novas agressões ou antes perseguições, aparecendo acobertado sob o manto da lei, convém que nos apresentemos de frente para receber os golpes que nos quiseram atirar. Não rejeitaremos a discussão sobre qualquer assunto médico, literário ou científico, porque mercê de Deus, tem um erro aí também, ainda não voltamos o rosto a quem nos agredisse, mormente sob crenças que afagamos. E concluiu dizendo: além das matérias que foram próprias ao fim dessa publicação, arquivaremos notícias e documentos importantes da história civil e política do Império do Brasil, que julgarmos não poderem, por excesso de matéria, entrar no contexto de nossa corografia histórica, que era um livro que ele publicou mais tarde, tá? O Jornal do Comércio, em 7 de setembro de 1882, ele diz, né, sobre o Melo Moraes: era médico dos pobres, nunca lhe bateu à porta um necessitado que não fosse socorrido. No livro A Prática Elementar da Homeopatia, de Benoit Mouret, edição de 1851, a gente encontra a seguinte referência sobre ele, né? Na Bahia, desde 1848, o Dr. Alexandre José de Melo Moraes tem sustentado e popularizado a homeopatia com tal denodo e tanta dedicação que não seria possível excedê-lo, já prodigalizando remédios aos pobres, já escrevendo constantemente, ou nos jornais cotidianos, ou no jornal que fundou, intitulado O Médico do Povo. Deixou muitas obras sobre homeopatia e em 1878, inclusive, ele apresentou na Convenção Homeopática do Mundo, na Filadélfia, nos Estados Unidos, um trabalho denominado Esboço Histórico da Homeopatia do Brasil, que saiu publicado em 1879. Então, isso aqui são algumas referências sobre eles para a gente entender a amplitude e a grandeza desse homem, né? Que militou em várias frentes, como vocês estão vendo aí, né? Jornalista, médico, político, historiador e mais tarde espírita, né? Mas vocês podem perceber que desde o início, né, quando ele praticava a medicina e a homeopatia, sempre com o coração muito preocupado com os mais pobres, né? Então, sempre tratando de dar receitas gratuitas e remédios homeopáticos para as pessoas mais pobres, né? O perfil de historiador dele é um dos mais relevantes. Difícil falar isso sobre uma biografia tão
tão ampla e tão vasta quanto essa daí, mas vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ele, do perfil dele de historiador, né? Então, além dos estudos de suas matérias, de sua profissão que diariamente discutia, o Dr. Melo Moraes se aprofundava no enredo da história do Brasil, sondando os valiosos espécimes inéditos que grande número possuía e de que chegou a ser o mais rico depositário do Império. Observem bem que ele juntava informações, né, em livros, em documentos de cartório, em informações publicadas e tal. Ele chegou a ser o maior depositário de informações sobre a história do Brasil na época do Império, né? Ele teve que suspender essa publicação no número 78, porque ele publicava isso regularmente, né? No número 78 do segundo ano, lá para 2 de julho de 1865, em função do número limitado de assinantes que não conseguiam pagar nem a despesa nem de 5 números, né? E ele já tinha publicado 78 periódicos sobre esse assunto, né? Então, em função da falta completa de recursos, né, para continuar imprimir, ele teve que parar essa publicação, né? Na verdade, essa publicação se chamava, como já foi falado um pouco antes, aqui Corografia, né? Mais tarde chamada Corografia do Brasil. Eu tive olhando, inclusive, na internet um pouco esse trabalho, a Corografia, é maravilhoso. A gente tem um nível de detalhes sobre o Império, sobre as províncias, sobre o que aconteceu no Brasil, em Portugal, impressionante, tá? Então, por iniciativa dele, que em 1859 também se organizou a primeira biblioteca pública do estado de Alagoas. Vejam bem que ele fundou, né, ajudou a iniciativa própria dele, né, fundar a primeira biblioteca pública do estado de Alagoas, a qual ele doou muitíssimas obras do seu acervo, do seu arquivo, né. Devemos dizer também que ele doou igualmente uma quantidade grande de livros, documentos também a bibliotecas de outros estados, né. São, assim, então, numerosos os seus trabalhos sobre a história do Brasil, sobre a medicina, sobre as ciências, como verdadeiro apóstolo da civilização e do progresso, né? Então, essa biografia dele diz que nenhum outro brasileiro se excedeu produzindo tanto material historiográfico quanto Melo Moraes em sua vida, né? Quase todos os seus escritos, onde seu nome era citado, né? Ele não cessava de evocar com amor e por isso se lê a constante legenda, né? Eu desta glória só fico contente que a minha terra amei e a minha gente. Foram dadas a publicidade por sua própria conta, o que importou na absorção de quase, se não toda a sua fortuna, que chegou a ser grande na época, né? Então, nos 42 anos que decorreram desde a sua formatura como médico, né, não passou um dia sequer que não trouxesse ao domínio público o fruto de suas meditações e de seus acurados estudos, filhos de muita constância e patriotismo realmente admiráveis. Lembrando que, além de cidadão, ele era casado, tinha 4 filhos, tinha uma família, era médico, né? E ele estava, assim, de forma muito intensiva, publicando quase diariamente alguma matéria que pudesse contribuir para o crescimento do conhecimento na época, né? Então é o que está falando ali, ó. Trabalhava diariamente, né? E simultaneamente quase nas ciências médicas e naturais, na literatura e principalmente na história da pátria, do Brasil, né? Que ele tanto amava e que tanto se esforçou para fazê-la conhecido, sendo digno de nota que nem o jornalismo, que nunca abandonou, e da medicina, que até os últimos dias tirou os meios de subsistência, foram a preocupação absoluta de sua vida.
a procura da verdade nas pesquisas dos fatos, nos arquivos, cartórios públicos e bibliotecas, passava grande parte do tempo destrinchando alfarrábios e protocolos, decifrando documentos de linguagem cartorial e tabelionato, né? Ou seja, era mesmo um garimpador de informações históricas aonde ele podia, né? Então, não se imagina a quantidade de informações, né? Quando falam riquezas aqui, são riquezas no sentido de documentos, né? Que ele conseguiu juntar: autógrafo, crônicas, roteiros, sesmarias, biografias, testamentos, escrituras, processos célebres, panfletos, coleções de antigas gazetas, mapas, plantas, além de muitas obras raras, né? Então disse um jornal da corte certa época, né? Só com o que ele possuía era possível não só fazer a história do Brasil, como fazê-la a mais completa das existentes. Quer se tratasse dos primeiros tempos coloniais, quer do vice-reinado, ou do império, ou da regência, recorrendo ao seu inexaurível acervo, né, arsenal, podia-se ter certeza de encontrar o que se procurasse, ou muito, muito mais ainda, né? Mas ele tinha mais de 100 cartas escritas pelo próprio punho de José Bonifácio, né? Escritas entre o ano de 1822 a 1825, né? Que estava já sob a influência da independência, como nós sabemos que José Bonifácio foi um dos ardorosos combatentes da independência do Brasil, né? Que eram cartas que José Bonifácio escrevia aos amigos, ele então colocou-as em forma de um livro e encadernou, né? Então ele tinha mais de 50 obras de diversos assuntos e variados volumes onde o seu nome ficou gravado para a história, tá? Então vamos falar algumas delas aqui. Então, entre as suas numerosas publicações, são dignas de maior apreço a Corografia Histórica, que eu já comentei, 5 volumes, publicados no ano de 1854 a 1864, ou seja, 10 anos de publicação. Um outro livro chamado Brasil Histórico, em 4 volumes, de 1864 a 1873. Outro chamado A Fisiologia das Paixões, em 3 volumes. O Brasil Reino e o Brasil Império, obra volumosa, que teve que terminar na página 50, né, do segundo volume, em novembro de 73, declarando ter no seu Brasil Social e Político, nos primeiros números da terceira série, né, do terceiro ano do Brasil Histórico, as razões pelas quais assim procedia, né? Então ele disse: não tendo encontrado consumidores para ela e não podendo empatar como empatou, né, com o primeiro tomo e com o Dicionário da Medicina de 72, a vultuada quantia sem resultado algum, nem mesmo para cobrir a despesa do papel e da brochura, seria inconveniente sacrificar com a impressão desse segundo volume só para satisfazer o desejo de poucos curiosos, né, que continuava a publicação do Brasil Histórico, né? E concluiu, né, prevendo o futuro: é provável que mais tarde os estudiosos sintam o malogro dos meus desejos. A culpa não foi minha. Lutei só, contra a má vontade, contra o egoísmo e o despeito. E apesar de tudo, vou sobraceiro, atravessando com os meus recursos em proveito do meu querido país, até de cair extenuado. Ou seja, ele gastou todo o dinheiro que ele havia arrecadado, ganho em toda a sua vida, na publicação dessas obras, até o momento que ele chegou nessa obra aí, Brasil Histórico, né, que teve que parar por absoluta falta de recurso financeiro para conseguir publicar, né? Então mas o acervo que ele deixou para nós é incalculável, né? Como vocês estão vendo aí. O Melo Moraes se tornou espírita num dado momento da sua vida, né? Como foi isso, né? Então, as histórias sagradas ou profanas dando testemunho das manifestações espíritas convenceram a todos que, além da existência material e temporal nesse mundo, há outra existência espiritual e eterna.
Então foram essas manifestações espontâneas que começaram a acontecer nos Estados Unidos em 1850 que chamaram a atenção dos pensadores para esses fenômenos surpreendentes. Observem vocês aqui, gente, que ele já estava observando o fenômeno espírita mesmo antes da publicação do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que foi publicado somente em 1857. Ou seja, 7 anos antes ele já estava atento ao que estava acontecendo, né? Isso não deve ter sido por acaso, né? Então o Dr. Melo Moraes, o homem acostumado ao estudo, às pesquisas, e com seriedade, com firmeza, se entregou com dedicação marcante, né? E convencido da realidade dos fatos, declarou-se espírita, né? Digamos assim, essa data em que ele se tornou espírita é um pouco controversa, né? Pode ter sido em 1873, pode ter sido em 1876, mas o fato concreto é que ele já vinha acompanhando isso muitos anos antes, né? Mas ele ficou um bom tempo estudando essas manifestações, porque ele era, no final, um cientista e acabou sendo convencido pelos fatos, né? Então, aí sim, ele com toda a força, com toda a vontade, em 1877, no Rio de Janeiro já, ele publicou a obra Deus, a Natureza, a Criação, o Universo, o Homem, ou Memórias sobre o Fluido Universal ou Éter. Esse era o título completo da obra dele, tá? Obra magnífica de 233 páginas que ele descreve com absoluta precisão o que que foi publicado nos livros, no livro de na série de Allan Kardec, né? Que começou, como eu disse, com o Livro dos Espíritos em 1857, né? Então, aí a gente vê, né? Que era ser espírita nesta época, né, gente? Tem que lembrar disso, né? O espiritismo estava acabando por aparecer, né? Então, Allan Kardec, Melo Moraes foi o espírito de primeiro momento, né? Na hora que o espiritismo apareceu no mundo, ele praticamente já era espírita convicto, né? Então, de jornalista, político, historiador, passa a escrever artigos no Reformador, que é um periódico espírita, né? E a proferir palestras e a trabalhar numa sociedade chamada Sociedade Acadêmica Deus e Caridade, instituição que ele foi um dos fundadores, né? Revelando-se trabalhador infatigável e amoroso, sempre pronto a atender os necessitados, né? Então aquele amor que ele tinha já pelos pobres, já quando exercia a medicina, aqui ganhou a expressão máxima, né? Dessa forma, grande deve ser a nossa admiração pelo senhor Alexandre José de Melo Moraes, que sendo um dos mais ilustrados historiadores da época, largamente conhecido por suas produções literárias, sua ação política e por seus atos de benemerência pública, e cujas relações se estendiam às mais altas personalidades do então momento, né? Ele então abertamente, sim, sem rodeio, se declarou espírita, inscrevendo o seu respeitado nome nas fileiras da Nova Revelação, num período que, como eu falei, né? O espiritismo começava a se organizar lá no Rio de Janeiro com o grupo Confúcio, em 1873, em que essa nova doutrina era acerbadamente ridicularizada e desprezada de certo modo e até humilhada pelas autoridades administrativas. Então vocês imaginem que mudança fez esse homem, criado pelos tios frades ou padres franciscanos e carmelitas, para se tornar, ao longo de vários anos depois, um espírita convicto e divulgador da doutrina espírita, né? É grande o passo que ele deu, né? Os preconceitos sociais, o orgulho, a vaidade e os econômios mundanos foram por ele corajosamente relegados a plano secundário para que a verdade brilhasse acima de tudo. Então, finalmente, né, um rápido perfil biográfico final dele aqui, né? E, como eu disse, ele era um cidadão
muito útil para a sociedade, né? Prestante, estimável, de um caráter acessível, bondoso, não se alterava facilmente, prudente, de alma generosa, resignado e com as contrariedades que acontecia ele não se lastimava, né? Já estava modelado para aceitá-las, mas sempre que sentimentos dolorosos o acometiam, né, por algum acontecimento, ele tinha o coração sensível e sabia inclusive chorar sem vergonha nenhuma, e chorava muito, né? Como eu disse, foi médico caritativo, publicista infatigável e tenaz. Desapareceu no vigor de sua inteligência, né? Quando ainda prometia produzir o incansável lidador que só conhecia por amar por armas a sua pena, a escrita, né? A imagem do crucificado, né? De Jesus, que coberta em um sudário de damasco, trazia, né, no peito, dentro dessa casaca que está aí, né? E que era inseparável dele, né? Além da constituição do Império e do Código Criminal num pequeno formato que ele levava nos bolsos, né? Então, no dia 6 de setembro de 1882, aos 66 anos de idade, ele falece, desencarna, né? Às 16 horas e 30 da tarde. Foi um dia sombrio e triste. E como disse o seu biógrafo, foi o dia da morte de um justo, mas que se morreu para a família, se morreu para os amigos, não morreu para a pátria nem para a história. E na sua humildade, brandura e caridade, que podemos estudar e conhecer a elevação desse espírito que nos deixou grandes e gratas recordações. Em 15 de março de 1883, lembrando então que ele faleceu em 1882, setembro de 1882. Já em março de 83, ou seja, 6 meses, vamos falar assim, depois, numa sessão espírita do Grupo Espírita Jorge Wilson, da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, manifesta-se Melo Moraes, através de um médium, né? Agradece comovido aquela manifestação de carinho, né? Dela confessando-se não merecedor, pelas fraquezas que ele disse, né? Que demonstrou como espírita, acrescentando: sim, bons amigos, fui na terra espírita convencido, sincero, crente, mas na prática não fui verdadeiro espírita, né? Então vocês imaginam, se ele não foi, né? Imagine quem foi, né? Confesso muitas vezes que senti desejos de consagrar-me ostensivamente à propaganda do espiritismo, como o fiz imperfeitamente no começo da minha crença. Na verdade ele fez, né? No momento que ele se declarou espírita, né? E o aparecimento dessa santa e regeneradora doutrina nesse império de 1853 a 1866, que o digam os meus companheiros desse estudo. Resta-me, porém, a consolação de que nunca reneguei a verdade, nunca deixei-me de confessar-me adepto fervoroso da ciência espírita. Felizmente, ninguém ignorava as minhas convicções, porque não as ocultava, por mais incrédulos e materialistas que fossem os meus interlocutores. Trabalhai, permiti que eu ao vosso lado, fraco e atrasado, vos auxilie, para reabilitar-me perante a minha própria consciência, pois estou certo de que, ante o Supremo Tribunal Divino, já fui absolvido, porque Deus é o Pai de infinito amor e perdão. Então vocês vejam que 6 meses depois do desencarne dele, ele dá a sua primeira comunicação lá no Rio de Janeiro, né, nessa sociedade espírita aí, Deus, Cristo e Caridade. Uma mensagem muito sincera, muito transparente, de muita humildade. Claro que ele aqui foi bastante humilde nas suas colocações, porque a gente sabe que ele trabalhou de forma muito acentuada na divulgação da doutrina espírita e ao longo de toda a sua vida encarnada, né? Então, já na pátria espiritual, né,
partir dessa comunicação, ele continuou esse trabalho incansável, né, no seu apostolado de médico, inspirando através de médiuns receitas homeopáticas, né, através de médiuns de cura, né, e na sua tarefa de aliviar as dores do próximo, né, e também ajudando a divulgar a doutrina espírita através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, na qual ele trouxe uma mensagem maravilhosa chamada Diante do Cristo, no dia 8 de dezembro de 1955, que nós vamos reproduzir mais em seguida aqui para todos vocês, né? Essa mensagem está publicada no livro Vozes do Grande Além, né? Que é um livro psicofônico de mensagens que o Chico trazia enquanto participava de reuniões de desobsessão lá em Pedro Leopoldo, e elas foram gravadas e depois foram transcritas nesse livro chamado Vozes do Grande Além, né? E além disso, como nós já falamos lá no início, né, ele também foi o mentor, né, e fundador na Pátria Espiritual, junto com Paulo do Amaral, que era médium aqui na Terra, fundador do Centro Espírita Melo Moraes em 14 de julho de 1922, aqui em Pindamonhangaba, de onde nós estamos falando, né? Mais tarde, o Centro Espírita Melo Moraes, como eu falei num outro vídeo, foi o apoio, né, para o início da fundação da Casa Transitória Fabiana de Cristo, fundada no dia 22 de maio de 77, estando o espírito de Melo Moraes à frente como um dos mais importantes orientadores espirituais, juntamente com muitos outros que compõem o Plano Bem, que nós vamos ver mais à frente daqui um pouquinho também, num trabalho de apoio à criança, reajustando-lhe a família, e de apoio à reencarnação, que é o Plano Bem que eu mencionei, né? Nós temos também aí para mostrar para vocês uma segunda mensagem de Melo Moraes, psicografada pelo médium Carlos Eduardo de Mesquita na noite de 3 de setembro de 83, trazendo uma linda mensagem de apoio e encorajamento ao grupo que estava à frente dos trabalhos da Casa Transitória Fabiana de Cristo na época, e que também deixaremos aqui publicada para vocês, né? Essa mensagem também foi uma mensagem de incentivo, né, para o grupo que estava ali trazendo a vida, né, a Casa Transitória Fabiana de Cristo, através de muitas lutas e muita dificuldade, né? Então, o nome de Melo Moraes será perpetuamente relembrado, com veneração, respeito, e a posteridade lhe fará justiça merecida, como nós estamos aqui hoje fazendo através desse vídeo, né? Então, essa é a primeira mensagem, né, que está no livro lá, Vozes do Grande Além, né, trazida pelo Chico, né? Aqui faltou o título da mensagem, mas ela chama-se Diante do Cristo, e ele diz o seguinte: diante do Cristo encontra-se o homem à frente da luz do mundo. Antes dele, embora a ciência de Hermes, a filosofia de Sócrates e a religião de Buda, que lhe foram excelsos mensageiros, a vida no mundo era a absoluta dominação da conquista. Tenebrosa noite envolvendo o sentimento, rios de sangue afogando a cerebração, ou seja, a mente, né? Ele, no entanto, que se manifesta no trono da humildade, convidando as nações à glória da sabedoria e do amor. Seu programa divino, do Cristo, né, a espelhar-se no Evangelho que lhe reúne as boas novas da salvação, preconiza a fraternidade ao invés do egoísmo, a renúncia edificante em vez da posse inútil, o perdão em lugar da vingança, o trabalho com a supressão da inércia, a liberdade com o ouvido da escravidão e o auxílio à felicidade dos outros como garantia da própria felicidade. Defendendo-lhe o código de luz de Tibério a Diocleciano, milhares e milhares de criaturas sofreram a flagelação e a morte no decurso de quase 300 anos. Além disso, desde a conversão de Constantino em 312 até a morte de Isaac II em 1204 do Ocidente ao Oriente,
todas as gerações de príncipes e guerreiros senhorearam a casta dos sacerdotes, oprimindo as lições do Senhor. Né? Foi um período difícil esse daí. E desde a perseguição ordenada por Inocêncio III contra os albigenses em 1209 até a Revolução Francesa, a casta dos sacerdotes, através de todos os processos de imposição inquisitorial, senhoreou as gerações de príncipes e guerreiros, deturpando os ensinamentos do divino enviado. Eu não vou nem comentar porque ele continua dizendo o seguinte, que aqui dá para entender o que ele acabou de falar. Portanto, né, durante 15 séculos sucessivos, os religiosos e os políticos, com justas exceções, Francisco de Assis, por exemplo, né, empenharam-se ao dogmatismo e à violência, à crueldade e à devassidão, à vindita, né, a vingança, e o banditismo coroado, né, através dos reis. Né. Eis, porém, que na atualidade, com a evolução do direito acalentado ao sol dos princípios cristãos, culminando na extinção do cativeiro organizado no seio de todos os povos cultos da terra, temos no Espiritismo o cristianismo renascente, conciliando-nos de novo ao reinado do amor e da sabedoria. Qual aconteceu ao próprio Evangelho, a doutrina que o revive nasce, sem guerras de sangue e sem lágrimas. A fonte da verdade e do bem sulca o terreno moral do mundo, ao alcance de ignorantes e sábios, felizes e infelizes, justos e injustos. Até ontem, a face da aventura política dominando tribunais, escolas, casernas e santuários era de toda impraticável a experiência cristã na vida individual. Hoje, entretanto, com o avanço da ideia religiosa que nos cabe preservar nobre e livre pela dignificação e excelência de nossa conduta, conseguimos empreender o nosso reencontro com Jesus, elegendo-o mestre incomparável dos nossos destinos, podendo reverenciá-lo cada dia em nosso próprio espírito, repetindo a antiga saudação dos primeiros seguidores da Boa Nova. Salve Cristo, ou Ave Cristo, né, se queiram. Não mais com o objetivo de empunhar de imediato a palma do martírio e da morte, mas a fim de viver e servir o nosso Mestre e Senhor para a eternidade. Alexandre José de Melo Moraes. Vejam que mensagem maravilhosa, gente. Mensagem. Faz uma análise, como é o próprio perfil dele, histórica do Brasil, do cristianismo ao longo das eras. Né? E então, com isso, ele mostra, né, que foram 15 séculos nos quais o cristianismo ficou apagado, à exceção dos primeiros 300 anos lá, né, do cristianismo primitivo, ficou apagado por força da injunção da igreja com o clero, com os reis e os poderosos e os políticos, e veio renascer então em 1850 com a doutrina espírita de Allan Kardec, né? Então nós vamos continuar aqui agora e deixo essa mensagem para que vocês leiam com mais calma depois, tá bom? E agora nós vamos ver então a mensagem também de Melo Moraes, trazida pelo médium Carlos Eduardo de Mesquita, aqui na Casa Transitória Fabiano de Cristo, como eu disse antes, no dia 1º de setembro de 1983, né? Então o que nos fala Melo Moraes aqui, né? Queridos e amados companheiros, somos uma única família
cujo objetivo maior é a prática dos ensinamentos de nosso Divino Mestre Jesus. A obra em que servimos, nossa Casa de Caridade, é projeto que todos nós participamos na idealização antes da presente reencarnação. Olhem bem esse detalhe, tá? Acreditem, amados companheiros, que o acaso não existe, e se vos encontrais reunidos nesse trabalho, é que existe uma forte razão que o esquecimento temporário não vos permite entender de pronto. Uma coisa, porém, é certa: mais companheiros virão ao vosso encontro nessa vossa tarefa, pois ainda estamos longe de tê-los todos juntos. A obra, graças à misericórdia de nosso Mestre amado Jesus, crescerá ainda mais. Outra equipe não menor, de amigos e companheiros, aqui permanece, nos trabalhos que lhes cabe, para que a realização a que todos nós nos propomos, com vistas a resgate de nossos débitos, possa ser plenamente concluída. Para tanto, é necessário que não nos falte a coragem de perseverar no bem, mesmo quando tudo pareça conspirar contra nossos melhores ideais. A receita será sempre, meus queridos e amados companheiros, a humildade, companheira segura de nossa jornada, que nos mostrará com segurança sempre o caminho a seguir. E realmente, meus amigos, não poderia ser de outra forma, pois tudo a Deus pertence. E se o mérito possa existir em nossas pequeninas realizações, acreditemos ao Pai, que nos possibilita o aprendizado redentor. Quando vos reunis para vossas decisões no encaminhamento da obra, estamos todos a postos, sustentando-vos no ideal maior de servir. As vossas reuniões são extensões das quais aqui realizávamos, quando no plano espiritual, para decidirmos juntamente com os corações abnegados que nos supervisionam as atividades, a obra ora em realização. Tudo é continuação, tudo tem seu elo, nada acontece sem uma razão. Prossigamos corajosos, amados companheiros, na certeza sempre de que nunca estamos sozinhos. Que o Divino Mestre nos abençoe a todos. Do vosso amigo inseparável Melo Moraes. Como eu disse, página recebida pelo médium Carlos Eduardo de Mesquita, reunião pública numa noite de 1º de setembro de 1983 no Centro Espírita Melo Moraes, em Pindamonhangaba. A obra que ele se refere aqui é a Casa Transitória Fabiano de Cristo. E se vocês observarem a forma de se expressar, falando da humildade, da perseverança, é o próprio Melo Moraes, né? Não tem sombra de dúvida, né? É ele próprio, né? Falando com a experiência que ele teve na vida, né? Como vocês puderam ver aqui, de médico, de historiador, de político, jornalista e espírita acima de tudo, né? Então você vê, quando ele fala isso, a receita será sempre, meus queridos e amados companheiros, a humildade, companheira segura de nossa jornada, que nos mostrará com segurança sempre o caminho a seguir. Então fica aí a mensagem, né, de Melo Moraes, derradeira, que continua trabalhando lá no mundo espiritual. E para finalizar, eu vou até vou me tirar aqui da tela por um minutinho, tá? Aqui estão os amigos espirituais que eu falava, né? Que compõem o plano bem, né? Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Meimei, Fabiano de Cristo, Batuíra, Emmanuel, Melo Moraes, que nós acabamos de falar,
a nossa Anália Franco, Alta de Souza, o nosso querido José Gonçalves Pereira, né, que é o fundador da Casa Transitória Fabiano de Cristo de São Paulo, né? E aí à direita nós deixamos para vocês uma fotozinha das visitas que nós fazíamos lá em Uberaba com o Chico Xavier. Vários dos nossos voluntários estão aí nessa foto, junto com a dona Yolanda, que nos recebia sempre com muito carinho, com muita atenção. Aliás, ela nos propiciava o acesso lá ao Melo Moraes. E aí estão alguns dos voluntários, entre eles alguns já desencarnados, como a Fátima Roberto, eu acho que o Fernando, que está ali também, Fernando Pica. Então fica aí, minha gente. Termino por aqui, deixo para vocês essa reflexão sobre a vida e obra do nosso querido Melo Moraes, tá certo? E que Deus nos abençoe. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.